Olá, Brasil! Meu nome é Antônio Cláudio da Costa Machado, o professor Costa Machado, como meu blog me tornou conhecido nesses últimos 5 anos, e eu estou aqui para anunciar aos profissionais de direito, principalmente aos advogados, aos estudantes de direito e aos concurseiros em geral, este primeiro curso online do professor Costa Machado, o novo CPC, sintetizado e resumido ponto a ponto. Por que o nosso curso é diferente? Ele é diferente porque ele não é projetado para 60 horas, nem para 40 horas, nem para 20 horas. O nosso curso é projetado para aproximadamente 15 horas. Em 15 horas, realizar-se a exposição de todo o Código de Processo Civil em seus aspectos mais importantes e mais relevantes. Mas como é possível fazer uma exposição completa sobre o novo CPC em apenas 15 horas? Eu acho que é possível, sim, porque, diferentemente dos outros cursos que já existem no mercado, o nosso curso vai abordar apenas as novidades. Eu não vou falar das coisas que são iguais. Devemos ter em mira, ter em conta que 60% dos dispositivos do Código de 2015 correspondem a reproduções literais dos dispositivos do Código Buzaide de 1973. De sorte que nós não precisamos abordar estes 60% de dispositivos. Nós só precisamos falar dos 40% novos, de forma que é possível, sim, em 15 horas abordar todo o Código de Processo Civil, do começo ao seu final. A metodologia, sobre ela eu queria dizer algumas coisas, é assim. Você sabe quando você tem uma sopa deliciosa para saborear, mas ela está muito quente? O que você faz? Você começa a saborear a sopa pelas beiradas. E é isso que eu vou fazer com o Código de Processo Civil. Nós vamos começar pelas beiradas. Como? Eu vou falar daquelas coisas, em primeiro lugar, daquelas coisas que desapareceram em relação ao Código Buzaide. Eu vou dizer, por exemplo, que desapareceu o processo cautelar, os procedimentos específicos, que desapareceu a exceção de incompetência, a impugnação ao valor da causa, a condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. E assim, eu vou me estender por uma porção de coisas que desapareceram com o novo CPC. E após essa aula, você já tem uma ideia completa do novo código. Claro que ela não é extensa, mas de alguma maneira você já percorreu o código todo, porque já sabe todas as coisas que não existem nele em relação ao código de 1973. Depois disso, eu quero falar a você as principais novidades. E só as principais novidades, como eu disse. E para esse fim, o que eu programei? Uma divisão do nosso curso em quatro momentos diferentes, ou em 4 módulos. No primeiro, nós vamos tratar da parte geral apenas. Então, eu vou tratar de todas as novidades que se encontram exclusivamente na parte geral. E aí nós vamos localizar aproximadamente 80 novidades. Depois, no segundo módulo, nós vamos tratar do processo de conhecimento junto com os procedimentos especiais. O código, na verdade, ele trata do processo de conhecimento junto com o cumprimento de sentença. Mas eu prefiro juntar o processo de conhecimento aos procedimentos especiais e deixar o cumprimento da sentença, que tem uma relação muito íntima com o processo de execução, num terceiro módulo. E no quarto módulo, nós vamos tratar dos processos nos tribunais e dos recursos. Dessa maneira, eu consegui dividir mais ou menos equilibradamente o número de novidades que devem ser abordadas. Então, na primeira parte, na parte geral, serão umas 80. Na segunda parte, processo de conhecimento e procedimentos especiais, serão mais ou menos umas 70 novidades. Depois, em cumprimento de sentença
e execução, nós temos um número um pouquinho menor, são umas 65 novidades. E, finalmente, na última parte de processo nos tribunais de recursos, nós vamos encontrar aí pelo menos umas 50 importantes novidades. Reprisando, não é? Nós não precisamos abordar aqueles temas gerais que os estudantes, que os concurseiros, que os advogados estão cansados de conhecer. Porque, apesar do novo Código de Processo Civil ser novo, ele não é tão novo assim. Porque uma grande parte dos seus dispositivos, grande parte, foi simplesmente copiada do Código de 1973. E com isso, então, nós podemos diminuir drasticamente o objeto do nosso exame e diminuir drasticamente o número de horas exigidas para a compreensão de todo o Código de Processo Civil. Esse é o nosso objetivo. Mas, agora eu preciso falar um pouquinho sobre mim mesmo. Quem é o professor Antônio Cláudio da Costa Machado? Eu preciso me apresentar ao Brasil. Eu sei que muita gente me viu na televisão, me ouviu no rádio, ouviu a meu respeito, por conta da grande luta que eu travei contra o Código de Processo Civil nesses últimos 5 anos. Mas eu tenho uma história, na verdade, muito grande em relação ao direito processual civil. Eu sou professor da Faculdade de Direito da USP, eu sou professor de Teoria Geral do Processo e de Direito Processual Civil da USP há 31 anos. Eu comecei lá no Largo de São Francisco em 1984. Eu integro hoje um programa de mestrado em Direitos Humanos Fundamentais do Centro Universitário Fiel de Osasco, Unifiel de Osasco. Sou professor da especialização desde 1999, quando eu cheguei em Osasco, e desde 2004, então já há 10 anos, que eu estou integrado a esse programa de mestrado em Direitos Humanos Fundamentais, que na verdade acabou mudando a minha maneira de ver o direito processual e a própria vida. Os direitos fundamentais mudam a cabeça da gente. Mas, além disso, eu fui professor dos cursos de mestrado da Faculdade de Direito de Franca, entre os anos de 2000 e 2006. Fui professor do programa de mestrado da Universidade de Guarulhos, entre os anos 2000 e 2004. Além disso, fui professor e coordenador da área de Direito Processual Civil da Escola Paulista de Direito até meados de 2013. Eu sou autor de muitos livros jurídicos, tenho aproximadamente 20 livros publicados. Os mais importantes são A Intervenção do Ministério Público no Processo Civil Brasileiro, que foi a minha dissertação de mestrado, Tutela Antecipada, de 1997, que foi a minha tese de doutorado. Mas o livro popular, efetivamente, que eu produzi foi o Código de Processo Civil interpretado artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, cujas primeiras edições saíram pela editora Saraiva, e desde a 4ª até a 14ª, nós estamos na 14ª edição, este livro foi publicado pela editora Manoli. E esse livro foi um grande sucesso. Efetivamente, já foram vendidos mais de 150 mil livros nesses últimos anos. Além disso, eu produzi o Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, que é um livro enorme, onde, além das interpretações, que são aquelas constantes do Código Interpretado, que é conhecido no Brasil como o amarelinho, eu produzi outros vários livros que foram juntados, acoplados ao Código Interpretado. Então eu interpretei a Constituição, eu trouxe jurisprudência para dentro do Código, notas remissivas, há alguma coisa diferente nesse meu livro, porque eu coloco ali 3.500 notas remissivas com texto. O aluno não precisa, ou o profissional não precisa buscar a Lei da Ação Popular, artigo 16, para saber o que ela diz. Não, não. Eu dou 3.500 vezes o texto completo, logo embaixo do texto do Código de Processo Civil, que tem relação com aquele assunto, com aquele artigo 16 lá da Ação Popular. Além disso, eu trago muita jurisprudência e muita interpretação à legislação especial. Esse código saiu pela Manoli, ele já está em 5ª edição, e hoje, na verdade, entrando numa fase de superação em razão do novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em março de 2016.
faz mais de um ano, quase um ano e meio, que venho trabalhando já com o novo Código de Processo Civil. A parte geral já está praticamente pronta, os comentários já estão prontos, para que eu possa reproduzir a partir de 2016 no Código de Processo Civil Interpretado e no Código de Processo Civil Interpretado e Anotado justamente esses comentários já em cima da lei nova. Além desses livros que são os mais importantes e os principais, eu organizei vários livros para a editora Manoli, sempre tendo ao meu lado um especialista como coordenador. Então nós fizemos uma Constituição Federal, nós fizemos um Código Civil, nós fizemos um Código Penal, nós fizemos uma CLT, nós fizemos um Código do Consumidor, nós fizemos um Estatuto da Criança e Adolescente e para 2016 está programado um livro a respeito da Lei Maria da Penha e do Estatuto do Idoso. Além desses, também organizei um livro sobre processo cautelar e um vademecum pela editora Manoli. Na minha carreira de 31 anos como professor, eu já proferi mais de 6.000 aulas. Eu já proferi quase 300 palestras e participei de quase 250 bancas de qualificação de mestrado, de doutorado, bancas de mestrado e doutorado também. Então tenho uma longa experiência como professor e como autor na área específica do direito processual civil. Como eu disse no início, nestes últimos 5 anos eu me empenhei grandemente numa luta jurídica e política contra a aprovação desse novo Código de Processo Civil. E eu terei a oportunidade de falar um pouquinho dessa luta que é muito interessante e que resultou frutos importantes no sentido de eliminar do projeto aspectos que me pareciam extremamente autoritários e que acabaram caindo, quer na Câmara, quer no Senado. Mas eu, por fim, espero que você, estudante, profissional, concurseiro, possa aproveitar muito o nosso curso e estar plenamente preparado para enfrentar o novo Código de Processo Civil a partir de março de 2016, quando ele vai entrar em vigor.